Bom dia, pois hoje, 18 de janeiro, e pasmem, a Mônica foi vacinada ontem. Um dia para ficar na história. Não pela aprovação da Anvisa para a utilização das vacinas da Coronavac, da Oxford, não. Mas pela bizarrice que foi o dia. Ontem, eu acho que pela primeira vez na história da galáxia, se fez a transmissão ao vivo de uma sessão de uma agência nacional de vigilância sanitária. Isto é de uma bizarrice única. Imagine o que as pessoas têm, as pessoas normais, comuns como eu, tu, de capacidade técnica para compreender uma discussão que deveria ser séria, técnica. Os caras estão tratando do que de mais complexo existe na medicina. Não. Fizeram uma sessão transmitida pelo YouTube para o mundo, a máxima espetacularização. Olha, gente, o Guy Debord é um autor francês que escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Eu acho que se ele fosse vivo, ele teria rasgado a obra dele. Porque quando o Guy Debord trata da sociedade do espetáculo, ele vai lidar com um elemento que é simples. A política, as relações de poder, de comunicação, elas têm existência, elas adquirem existência a partir da capacidade que se tem de fazer com que as coisas sejam visíveis. E a partir da tonalidade, da ênfase que se dá para estas coisas. Só que o Guy Debord ele tratava de uma sociedade e de uma realidade onde se pressupunha determinadas verdades, visões, versões sobre fatos, sobre vida real. Agora imaginem uma discussão sobre a micropartícula do sebo da ovelha na contenção do flátulo do Bolsonaro. Olha, gente, bizarro. E a coisa foi tão triste a situação que, passadas essas coisas, eu fui acompanhar as repercussões. Nem bem havia a Anvisa aprovado, já estava tudo pronto, e tudo bem que estivesse tudo pronto, já tinha fotografia, já tinha vacina, a Mônica tomou a vacina. A Mônica é uma enfermeira, uma mulher, uma negra, que trabalha com UTI pediátrica, com doentes ligados ao Covid. Tá bem, ótimo. Agora, a tristeza que se via no Sargento Tainha, que é o Sargento Tainha, aquele que é ministro da Saúde, sabe? Era um negócio extraordinário, provavelmente por quê? Porque o Sargento Tainha não tinha agradado o Recruta Zero. Sabe o que é o Recruta Zero? O tenentinho corrido do Exército que virou presidente do Brasil, o Bozovírus. Esse é o Brasil, essa é a bizarrice que nós vivemos. Estava ali. Vocês já imaginaram fazer uma transmissão nacional de uma aula do Einstein, desdobrando a fórmula E igual a mc ao quadrado? Fantástico, né? Fantástico. Ia ser sensacional, aquela emoção. Já imaginaram ele explicando a massa? Como é que ela opera diante das forças da gravidade e não sei das quantas e lá, 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 lá. Mas no Brasil existe isso. Em certa medida, um dia até vou discutir isso.
essa espetacularização ridícula, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal e em determinados tribunais e assembleias legislativas, essa hiper exposição vazia, cínica, hipócrita. Isso está terminando com determinadas instituições e com determinadas escolhas institucionais do Brasil. A gente assiste uma sessão do Supremo Tribunal Federal, é de chorar nos cantinhos. Além daqueles votos de 3, 4 horas, com aquele palavrório e tal. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que hoje já não é mais exemplo para nada, a Suprema Corte se reúne a portas fechadas. Porque o que importa não é a pantomima, o teatrinho. O que importa é a decisão que vai se tomar. Pois o fato é que fazem tudo isso, o governo de São Paulo diz que ia pegar suas vacinas e mandar o resto para o governo federal, e aí de tarde já a Polícia Federal bateu no Butantan, sob argumento de... É bizarro, bizarro. Bom, mas essas bizarrices, elas operam só no Brasil? Não, infelizmente as bizarrices, elas vêm operando no mundo inteiro, né? Tu pega determinados países da linha Recruta Zero, tipo Bozo, né? A Polônia, tu pega a Hungria, a Turquia, né? Orbán, Erdogan, essa turminha aí, né? Pega aquele cara, Salvini, da Itália, né? Foi o primeiro... É uma bizarrice em cima da outra, só que eles comandam o país. Agora, nesse começo de ano, nós vamos ter eleição na França, vamos ter eleição na Itália. E aí vocês vão ver o que é bom para tosse. A extrema-direita está aí. A necropolítica, a política da morte. Então, o Recruta Zero, o Bozo, o vírus, ele está triste porque não foi ele que estava com a vacina, mas ele não acredita na vacina. Agora, se só o Bozo, que é um invertebrado, uma ameba, mas uma ameba que faz um estrago enorme. O Bozo, do ponto de vista intelectual, é um semi-protozoário. Tudo bem. Mas e os médicos que defendem este obscurantismo do tal de tratamento precoce? Até a Anvisa ontem detonou o bozovírus. Disse que aprovou a tal de vacina por conta da inexistência de um tratamento precoce. Os caras, Anvisa. Patético, aquele presidente, Deus me colocou neste momento. Mas o que Deus tem a ver com isso, gente? Calma. Deus devia estar preocupado com o Brasileirão ali, porque tudo que é jogador invoca, né? O pobre de Deus, né? Deve estar esgualepado, cansado, né? Não, mas o cara da Anvisa, um militar, almirante, se não me engano, Deus me trouxe para cá. O funcionário lá da Anvisa, nós despendemos os nossos finais de semana para trazer o troço. Desculpa, gente. Ele devia elogiar os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os que morreram na linha de frente, nos hospitais, nas ruas, os coveiros. Não. Nós, burocratas, dedicamos os nossos finais de semana para lidar com esse negócio da vacina. Deus me... Mas que é isso, gente? Esta é a bizarrice brasileira. Esta é uma bizarrice transmitida ao vivo. Os caras perderam o pudor completo. E o pior é que não é mais inacreditável. Acreditem. Tudo é possível vir dessa gente. Tudo. E a Anvisa é um organismo altamente técnico, com um corpo funcional altamente especializado. Se submete àquilo do cara dizer, nós perdemos os nossos fins de semana. E os médicos que perderam a vida. Os enfermeiros que perderam a vida. Mas vem cá, os caras não se dão conta. Esse é o Brasil. Desse espetáculo patético. Patrocinado no dia 17 de janeiro de 2021. Olha, ontem eu estava vendo um negócio, porque a gente gosta de comida, cozinha, etc e tal. A Rita Lobo postou um negócio muito legal, sabe?
Cara, a boiada enlouqueceu, cara, a boiada enlouqueceu. É engraçado, cara. Vocês só sabem perguntar pelo Queiroz. Sim, a propósito, cadê o Queiroz? Cadê a Micheque? Cadê a rachadinha? Cadê os corruptos do Bolsovírus? Qual é o problema de perguntar isso? Agora, pedir o impeachment do Bolsonaro, desculpa, tá mais do que passado. Tá mais do que passado no momento. Isso é um governo de boiada. Tá liberado mugir, podem mugir. Agora, quando médicos vêm e defendem o obscurantismo, o Conselho Federal de Medicina ainda não falou, gente. Ainda não falou o Conselho Federal de Medicina. Que não seja pela sociedade brasileira, mas sejam pelos médicos que estão morrendo. Que fale pelos profissionais da saúde, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pelos faxineiros, pelos atendentes, por quem está no hospital, na linha de frente. O Conselho Federal de Medicina não falou, gente. Agora tu pega esse protozoário que virou presidente da República, consegue conduzir gente que é letrada. Letrada não quer dizer culto e nem quer dizer que tenha bom caráter. Eu sempre pergunto, dá uma olhadinha aí entre os corruptos que estão anotados, quais deles não são doutores. Mas esse protozoário está conduzindo uma boiada que tem a potencialidade, sim, de terminar com o país. Mas 18 de janeiro começa, pelo que eu estou ouvindo no rádio agora, né, estão distribuindo as vacinas, que não passam de 6 milhões, por enquanto. Só a Pfizer havia oferecido para o Brasil 70 milhões. E o Brasil deu de ombros. Mas tá bem, vamos torcer que a coisa ande, que os profissionais de saúde sejam vacinados, os idosos, os grupos de risco, etc, etc, etc. E a pergunta é a seguinte, vocês ouviram falar no Paulo Guedes? Não, né? Cadê o Paulo Guedes? Mas por que eu estou falando isso no meio da vacina? Porque todos os economistas sérios do planeta, do Banco Mundial, dizem que a condição para a retomada econômica nos próximos anos é diretamente proporcional à capacidade que os países tiverem de imunizar suas populações. O que diz o posto Ipiranga? Hoje o Bolsa Família começa a ser pago sem o auxílio emergencial. Os Estados Unidos estão fazendo um plano, o Biden, que vai pegar mais 2 trilhões de dólares para tentar ajudar e não aniquilar a economia americana. O que faz o protozoário do Bolsonaro? A propósito, o Netanyahu, que é heróizinho do Bolsonaro, foi lá e se vacinou. O Bolsonaro não disse uma palavra ontem. Por que o Bolsonaro não disse uma palavra ontem? Porque ele não estava na fotografia com a Mônica. Então, meus amigos, esse é o Brasil bizarro que nós vivemos. Nós precisamos ir marcando estas coisas. Não podemos esquecer dessas coisas. E deixa eu contar um negócio para vocês. Eu já disse, o meu canal do YouTube tem mais ou menos 7 mil seguidores. Eu, quando postava e deixava livre para a boiada mugir, milhares de views. Claro que os mugidos eram tantos e de uma baixeza tão enorme que eu comecei a limar essa gente. Então eu não falo para essa gente, eu quero falar para esses 200, 300 que assistem. Se eu for somar YouTube, Facebook, essas coisas todas, chego a uma média de 600 pessoas que assistem os nossos vídeos. Agora, se nós que estamos dispostos a pensar, ao contrário de certos médicos obscurantistas que defendem tratamento precoce, que não existe, a própria Anvisa disse isso ontem. Se nós não nos dedicarmos a construir redes de reflexão, redes de retomada da realidade,
redes que repudiem o Sargento Tainha e o Recruta Zero, o protozoário presidente da República. Nós não vamos ter muita saída, só que isso vai aos poucos. E a outra coisa é a seguinte, tem que avisar para os partidos de esquerda que política não se faz no plenário do Supremo Tribunal Federal ou embaixo de uma toga de juiz. Política se faz na sociedade. Cara, tu olha os partidos de esquerda, ou os partidos de oposição, vamos dizer assim, ao Bolsonaro, os caras abandonaram as sedes partidárias e foram para dentro do escritório de advocacia. A política não se faz dentro do judiciário. E é por isso que o país está aí. E não adianta, pelas redes sociais, dizer que o momento é agora, o impeachment é agora, não sei o que. Não tem que fazer aglomeração, não tem que fazer nada. Mas tem que fazer mobilização social, sim. Aí não adianta, do jeito que a coisa anda. Tá bem? Precisamos criar ambientes de reflexão, de formação, de informação. Infelizmente, não dá para contar com certo jornalismo. Não dá. A coisa é tão superficial que nós precisamos gerar espaços, caminhos onde nós possamos compreender as coisas que estão acontecendo e como elas estão acontecendo e na dimensão em que isso acontece. Tá bem? Então faz assim. Se tu gostou, se tu não gostou, se tu acha que é útil isso que eu estou tratando aqui e venho falando todos os dias, porque eu não queria mais vir. Mas eu não posso me demitir completamente da minha condição cidadã. Compartilha, entra aqui, te inscreve. Curte, discute, opina. Claro, já vou avisando, né? A opinião baixa, aquela mugido. Vamos botar assim, ó, mugido. Mugido tá limado. Por exemplo, neguinho que vem dizer que o Bolsonaro não ajuda o governo, os governos estaduais e municipais. Ou o caso da Amazônia, do Amazonas, né? Porque o Supremo não deixou, tá fora. Por que tá fora? Porque está na súmula da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é isso que ele está dizendo, que o mentiroso está dizendo, que o protozoário está afirmando, e os semi-protozoários, filhotes de Bolsonaro, seguem repetindo sem sequer se dar o trabalho de ler a súmula da decisão. Não precisa nem toda a decisão. Seria a mentira escrachada, repercutida por letrados, por jornalistas, por gente que trabalha em rádio, gente que eu conheço. Então, se tu tá afim de nós gerarmos um espaço onde possamos divergir, mas divergir sobre fatos, sobre realidade, sobre vida vivida, e tentarmos nos proteger, porque o protozoário é grave, ele é grave. Se não atender direitinho o protozoário, se não se proteger do protozoário, o protozoário nos mata. Tá bem? Então o Recruta Zero, esse aí, o bosovírus, é perigoso, muito perigoso. As consequências estão aí. Então, faça isso. Se achar que deve, te inscreve. Curte, discute, compartilha, convida mais gente. Tá bom? Até amanhã. Sobrevivamos. 18 de janeiro, histórico. Histórico. Porque, em tese, finalmente, lá no fim da fila, parece que vamos começar a vacinar. O país que tem a melhor estrutura para a imunização do mundo. Eu só não sei se tem, mas que tinha, bom, assim éramos reconhecidos em todo o planeta. E o protozoário, junto com o Sargento Tainha, com as Damares, com os Ernestos Araújo da vida, estão destruindo tudo. Boa semana, até amanhã.